Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje um pouco sobre a situação financeira do Vasco, a expectativa pela venda de algum atleta. Vou falar por que isso é importante, por que tem que acontecer e quem pode ser vendido e por quais valores. Então, ritual padrão de sempre, se você puder curtir o vídeo, que a curtida de vocês ajuda demais. Comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Bem, primeiro, não é segredo para ninguém que a situação do Vasco financeiramente está calamitosa, né? Nós não pagamos ainda direito o ano de 2019, temos ainda funcionários com atraso, jogadores com atraso, inclusive há indícios aí de início de protestos, jogadores não dando entrevista, muita coisa ruim acontecendo. Já esgotamos basicamente nossas cotas de patrocínio, temos poucas receitas a receber e temos que contar com bilheteria e um ou outro royalties que vem daqui ou dali. Então o que acontece? Levando isso tudo em conta, a diretoria precisa de uma venda para que consiga saldar o ano do Vasco. Primeiro, para pagar as contas, torcer para esse valor não cair em nenhuma penhora, pagar as contas que estão pendentes, ou seja, o ano de 2019 todo, os funcionários, os jogadores, direitos de imagem, que parece que já chegou a 5 ou 6, e pagar e continuar mantendo o ano com suas contas em dia, tendo em vista aí que vai receber ainda dinheiro pela Copa do Brasil, pela Sul-Americana. Se o Vasco continuar avançando, terá direito a cotas maiores, fora a cota do Brasileirão. Mas mesmo com isso tudo, o Vasco ainda assim precisa de uma venda boa para poder manter o seu ano. A diretoria ela estima algo um pouco mais acima de 45 milhões de reais, para que possa manter aí o ano do Vasco tranquilo, para que seja um bom retorno financeiro. Esse valor ele varia um pouco, algumas pessoas falam que a expectativa é de 64 milhões de reais, mas vamos trabalhar com esse valor de 45 porque é o mais aproximado aí do que foi distribuído. Enfim, qualquer venda um pouco relativa ao que vem no mercado de um bom jogador ultrapassaria esse valor de 45 milhões de reais. Mas vamos falar um pouco da situação dos jogadores que podem ser vendidos atualmente no Vasco. Eles são 4. O primeiro da lista é o Ricardo Graça, que tem um contrato com o Vasco até o final de 2020 ou início de 2021, já que o contrato dele consta com duas incoerências ali, né? Em alguns lugares eu vejo que o contrato do Ricardo Graça vai até dezembro de 2020 e em outros eu vejo que ele vai até o início, até janeiro de 2021. Sendo qualquer um desses, o contrato do Ricardo Graça está para acabar. Entre julho e agosto ele inclusive poderá assinar um pré-contrato, então seria até bom a diretoria correr. Inclusive existe a especulação que a diretoria está tentando aí renovar com o Ricardo Graça, e esse é um dos jogadores que o Vasco tem aí à disposição para venda. Não sei ao certo qual é o valor disponível para o Ricardo Graça em relação à multa rescisória e ao que o clube pretende com valores referentes a ele. Eu não consegui achar essa informação em lugar nenhum. Inclusive, se você souber qual é a multa aproximada do Ricardo Graça e quanto a diretoria espera conseguir com ele, comenta aí embaixo, ok? Enfim, não houve propostas anteriores ao jogador. E dos jogadores que o Vasco tem, seria o mais fácil a ser vendido, tendo em vista danos para o conjunto. O que eu quero dizer com isso? O Ricardo Graça ele não é titular nesse time. Não será tão cedo. Nenhum técnico, não é só o Luxemburgo, não é só o Abel. A maioria dos técnicos que vierem não colocarão dois jogadores canhotos para jogarem juntos. Ou seja, enquanto tiver o Castan, o Ricardo Graça será reserva do Castan, ele não jogará ao lado dele. É muito difícil um técnico arriscar colocar dois jogadores nessa mesma modalidade. Por isso, enquanto a situação do Vasco for essa, mesmo com o Abel ou com outro técnico, provavelmente será Leandro Castan e o Erley, ou Leandro Castan e outro zagueiro, e o Ricardo Graça continua sendo reserva do Leandro Castan. E se você parar para pensar nos outros jogadores que têm aí sua possibilidade de venda, os outros são titulares. Andrei, Marrone, Thales Magno, e o Ricardo Graça é o único que é reserva. Então, ele causaria menos danos se fosse vendido. Isso pensando só no conjunto, né? O Ricardo Graça tem um potencial muito grande, pode ser ainda que se torne um ótimo zagueiro, enfim, mas tendo em vista a situação seria o menos doloso. Vamos passar para o próximo, que é o Marrone. O Marrone tem contrato com o Vasco até
dezembro de 2023, com uma multa rescisória de 35 milhões de euros, algo em torno de 170 milhões de reais. A última proposta que o Marrone teve foi do Atlético Paranaense, que girou em torno de 13 milhões de reais. Cara, a situação do Marrone é um pouco mais complicada, né? Porque é um jogador que a diretoria tem uma expectativa de venda muito alta, mas que não tem tido bons rendimentos. Como eu disse, a proposta do Atlético Paranaense, né? Eu acho que eu falei mineiro, se eu falei me desculpa, a proposta foi do Atlético Paranaense, foi de 13 milhões de reais, bem distante do que se espera de conseguir, mais de 100 milhões de reais com o Marrone. É certo que nenhum jogador vai sair pela multa, a gente tem que levar isso em consideração. Nenhum clube vai vir pagar a multa rescisória desse jogador. A multa é um teto estipulado para que o clube entenda que ele não pode oferecer muito abaixo daquilo. Então uma venda do Marrone é esperado pelo menos uma venda volumosa, com um valor que chegue perto dos 100 milhões de reais ou algo do tipo. Mas eu acho difícil de acontecer, cara. Eu acho muito difícil subirem muito a proposta. O Palmeiras já queria fazer uma proposta por empréstimo para de repente pagar um valor ali fixado. Não tem outras propostas de clubes atualmente no mercado nacional e nenhuma sondagem de clubes europeus. Existiu há muito tempo aí que o Marrone poderia estar no radar do Newcastle, mas não foi para frente. O Marrone é um jogador que tem potencial, é atacante, precisa melhorar um pouco sua situação de finalização e algumas situações individuais. Ele pode ser ainda um bom atacante, um atacante excelente, mas precisa ainda de muita coisa. E ele tem que evoluir para que seu futebol valha um pouco mais no mercado. Hoje eu não venderia o Marrone porque eu acho que ele sairia muito barato. Eu apostaria um pouco mais no futebol dele, torcendo para que ele evolua, para mais na frente sair um pouco mais caro. Enfim, vamos lá. O outro da lista é o Andrei. O Andrei tem contrato com o Vasco até dezembro de 2021, com uma multa rescisória de 20 milhões de euros, algo em torno de 89 milhões de reais, quase 90 milhões de reais. A última proposta pelo Andrei veio de Portugal, né, de um time de Portugal. Especula-se que foi o Sporting, mas não tem confirmação, só que sabemos que foi de algum time lá de Portugal. A proposta foi de 8 milhões de euros, algo em torno de 37 milhões de reais na época. O Andrei, desde que foi para a agência do Milk, né, ele tem tido um destaque diferente. Muita gente atribui aí a situação do Andrei estar sendo agenciada pelo Carlos Leite, né, mas quero acreditar que não é isso. O Andrei ele sempre teve um bom passe, uma boa visão de jogo, um chute bom de média distância. Mas é um jogador aí que sempre foi desatento no jogo, sempre foi cobrado pela sua desatenção. E nesse ano, pelo menos nas partidas que fez até agora, tem feito bons desarmes, tem sido um jogador bem mais seguro lá atrás. Certo que ele enfrentou times com menos gabarito ofensivo, mas mesmo assim ele tem feito seu papel. Se espera uma proposta aí um pouco maior do que esses 30 milhões de euros, porque, como eu disse, a ideia do Vasco é chegar entre esses 40 e 60 milhões... 30 milhões de euros, não, 30 milhões de reais. A ideia do Vasco é chegar entre 40 e 60 milhões de reais. Então, se vendesse o Andrei por 30, não iria adiantar, porque teria que vender o Andrei mais um jogador. Então, a venda do Andrei fica muito caracterizada de por quanto vão oferecer. Se oferecerem um valor maior do que esses 30 e poucos, se chegar na casa dos 40 milhões de euros, acho que o clube libera. Principalmente porque se aproxima muito da meta orçamentária do time, tendo em vista que nós precisamos desse dinheiro para ontem. Bem, a última situação aí de venda é a do Thales Magno, que tem contrato com o Vasco até dezembro de 2022, com a multa rescisória de 200 milhões de reais. Cara, a situação do Thales Magno é mais complicada, né? Já a segunda lesão dele, aí tem duas coisas que são preocupantes. Primeiro, o fato do Campelo ter viajado para a Europa, e muita gente está condicionando essa lesão do Thales Magno à ida do Campelo para a Europa, porque de repente foi uma lesão meio que fake para que o Campelo venda ele. Acho difícil, porque teve a parada dele no hospital, a família falou, seria uma big de uma atuação. Não acredito que esteja acontecendo. E a segunda situação, que é mais preocupante, é que o Thales Magno lesionando perca valor de mercado. E perdendo o valor de mercado, não seria vendido por um alto valor, né? Ele teria que voltar aos gramados,
Enfim, hoje ainda não existe uma proposta oficial, existem muitas sondagens, mas proposta mesmo, ou então alguma ideia de valores que ofereçam ainda não, a menos que o Campelo volte da Europa com alguma coisa. Por enquanto, quem eu vejo com mais possibilidade de sair do Vasco é o Andrei, por ser um jogador que está em um bom momento, e dos jogadores que nós temos, é o que seria o mais barato, entendeu? Não sei quanto é o valor do Ricardo Graça, é um jogador que está em final de contrato, é outro que talvez a diretoria queira vender logo para não perder ele de graça e não ter que renovar. E o Marrone eu acho difícil porque é um jogador que tem uma multa alta, mas que no momento não vão pagar um valor nem aproximado do que a diretoria estima conseguir com ele. Enfim, esses são os jogadores que estão na mesa e esses são os valores mais ou menos que se espera por esses jogadores. Gostaria de saber a opinião de vocês. Quem você acha que vai ser vendido e qual valor você acha justo para esses jogadores? Por quê? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. É isso aí. Então valeu, falou e até mais.